Desculpe. Foi tão grande que minha mão foi sozinha. Foi puramente reflexo. Olá. Aqui é o caminho onde o vento sopra. Espero que as histórias que encontramos aqui sejam uma pequena pausa no seu dia. No quinto andar do Hospital Geral, num canto da sala de reabilitação, separados por cortinas brancas, cada pessoa deitava ali carregando sua própria dor. Numa dessas camas, Carlos, de 60 anos, ex-professor de educação física, veio para a reabilitação como fazia todos os dias. Ele sempre se cuidou bem, como se espera da profissão. Mas desde a cirurgia no quadril no final do ano passado, o hospital virou rotina. E para a cama onde ele estava, vinha sempre o mesmo toque. A enfermeira-chefe Ana, de 61 anos, com seu jeito calmo e mãos experientes, e aquele "tá tudo bem" que acalmava qualquer paciente. Mas para Carlos era mais do que isso. Hoje está bem inchado. Pode deitar, senhor. Carlos. Ao ouvir a voz dela, ele sorria discretamente e se deitava. Carlos vivia sozinho. A esposa falecera de câncer há 10 anos e o filho único, que morava nos Estados Unidos, mal ligava. A casa era silenciosa e os dias também. Só vindo aqui ele percebeu como era acolhedor ter alguém chamando seu nome com clareza. A barra da calça foi levantada devagar. A mão dela subiu cuidadosamente debaixo do joelho até a coxa. Como sempre, o corpo dele reagiu de forma sensível. Ter essa sensibilidade nessa idade não era exatamente um orgulho. Ele cobriu a região com a toalha, tentando esconder o constrangimento. Ana parou por um instante, mas logo sorriu com naturalidade, como se estivesse acostumada. Hoje a reação foi rápida, hein? Desculpe. Isso acontece sem eu querer. Carlos baixou o tom de voz, mas ela levantou a cabeça e deu um sorriso sincero. Não precisa pedir desculpas. Eu até acho bom. Acha bom? Nessa idade essas reações ficam raras. Sabe como é precioso ver que você reage com tanta saúde? Carlos ficou atônito por um momento. Foi a primeira vez que alguém chamou sua sensibilidade não de vergonha, mas de vitalidade. Naquele instante, a mão dela demorou um pouco mais ali. A mão que pressionava a coxa parou e fez um movimento muito sutil. Podia ter sido parte do tratamento. Não, não foi só tratamento. Carlos levantou a mão devagar e a colocou sobre a mão dela. Sem dizer nada, Ana virou o rosto e olhou para ele. O rosto pálido dele ganhou cor. Ela não tirou a mão. Em vez disso, baixou a cabeça e disse baixinho: Eu saio do trabalho e vou tomar um café na lanchonete aqui em frente. Se tiver tempo, pode reagir lá também. Não tem problema. Carlos prendeu a respiração. Parecia que algo dentro do peito dele, adormecido há muito tempo, dava sinal de vida. Posso demorar nesse café? Ana riu baixinho. Nos olhos dela havia uma solidão guardada há muito tempo e o desejo de apoiar essa solidão em alguém. Naquela noite, Carlos ficou sentado no café perto do hospital pela primeira vez até tarde. Só por causa daquela frase da Ana sobre tomar café depois do expediente, ele chegou muito antes da hora e ficou esperando. Lá fora, as luzes da rua acendiam uma a uma, e ao som de um jazz suave no ambiente, ela entrou. Sem o uniforme branco, vestia uma camisa rosa clara e o cabelo meio preso. Não era exatamente um sonho, mas Carlos não conseguia tirar os olhos dela. Esperou muito. Valeu a pena esperar. Ele foi sincero. Os dois tomaram café em silêncio. Os primeiros minutos foram estranhos, mas logo o constrangimento virou um conforto silencioso. Ana brincava com a xícara e falou com cuidado. Eu fiquei surpresa por ter segurado sua mão daquele jeito. Fiquei pensando se não passei dos limites profissionais. Carlos balançou a cabeça e disse: Aquele toque me fez sentir humano de novo. A sobrancelha de Ana tremeu levemente ao ouvir isso. Faz quase 10 anos que eu não sentia o toque de alguém assim. Nesse momento, a mão dele cobriu a dela suavemente. Dessa vez, bem devagar e com respeito. Ana não desviou o olhar. Em vez disso, firmou a mão e disse: Nessa idade, a gente ainda sente o coração bater assim, né? Eu não sabia que ainda dava. Nem eu. Então ela disse: Vamos tomar um ar? Aqui tá muito abafado. No apartamento do Carlos, num fim de semana à noite, uma janela aberta deixava entrar a brisa suave no apartamento silencioso, iluminado apenas por um abajur. A campainha tocou. Ding dong. Ao abrir a porta, lá estava Ana.
Vestia uma calça confortável e uma malha leve. Na mão, uma sacola branca. Trouxe frango assado. Deu vontade de comer algo com tempero forte. Ela riu. Se é isso, não tenho motivo para recusar. Ao abrirem as embalagens na mesinha de centro, o cheiro do frango, farofa e uma cerveja gelada encheram a sala. Os dois sentaram no chão e começaram a comer o frango com as mãos mesmo. Não sabia que você gostava de frango assim. Quem é que não gosta de carne? Ainda mais morando sozinho, dá mais saudade. Ninguém para falar, tá muito gorduroso, tá comendo muito rápido, não tem essa ladainha. Carlos riu e levantou o copo de cerveja. Então essa ladainha eu faço. Aí eu te cutuco com o garfo. Depois de trocarem risadas, Ana disse calmamente: Onde é a cama? Carlos ficou confuso por um instante. Ela inclinou a cabeça e disse: Vou alongar sua perna. Percebi que você estava mancando um pouco. Ah, sim, é no quarto. O quarto estava escuro, só com a luz do abajur. Ana fez Carlos deitar com cuidado e começou a alongar, segurando o joelho dele. A mão dela subiu pela coxa. Como sempre, o corpo reagiu rápido. Carlos puxou o lençol para esconder a vergonha, mas ela disse: Já me acostumei, com a sua reação e com o fato de eu não achar isso estranho. A mão dela parou um pouco e depois voltou. Dessa vez, não era tratamento. Era como se quisesse dar calor, bem devagar. Ana, você poderia ficar mais um pouco aqui comigo hoje? Ela não respondeu. Apenas se deitou com cuidado ao lado dele. No quarto onde só se ouvia a respiração, Carlos puxou a mão dela e colocou sobre seu peito. E o beijo aconteceu devagar, mas com certeza. Foi meio desajeitado, mas sincero. Cuidadoso, mas cheio de desejo. Acho que faz uns 10 anos que ninguém me abraça assim, disse Ana baixinho. Agora quero fazer isso todo dia. Nos braços de Carlos, ela fechou os olhos devagar. Naquela noite, nem todas as roupas foram tiradas. Mas o que precisavam era o calor da pele. Depois de tanto tempo, eles se derreteram na sensação de estarem vivos, com cheiro de gente. Ultimamente, Carlos só procurava por ela assim que entrava na sala de reabilitação. Se outra enfermeira tocasse sua perna, ele ficava desconfortável, mas bastava a mão da Ana tocar que o corpo todo reagia. Mas aquele dia foi diferente. Ana não o atendeu. Hoje outra pessoa vai fazer o procedimento. Minha agenda apertou um pouco com outros pacientes. O sorriso dela foi breve, e o rosto estava sereno como sempre. Mas Carlos sentiu uma distância sutil no olhar dela, e o coração gelou. Enfermeira Ana. A senhora tem visto bastante aquele paciente ultimamente, né? Uma enfermeira jovem comentou como quem não quer nada. Ana parou com o garfo na mão. Como assim? Ah, nada. É que vi vocês saindo depois do expediente algumas vezes. Ao ouvir isso, 1000 pensamentos passaram pela cabeça de Ana. Romance no trabalho, diferença de idade, paciente e enfermeira. Sentiu o orgulho desmoronar. Não precisa abrir a porta. Só vim ver seu rosto hoje. Carlos estava na frente da porta dela. Segurava um buquê pequeno de flores. Ana abriu a porta pela metade, olhou para ele e baixou a cabeça. Alguém percebeu? No hospital? É? Por isso você me evitou? Fiquei com medo. Achei que estava perdendo a noção. Carlos ficou em silêncio por um tempo, depois estendeu a mão devagar e segurou o ombro dela. Gostar de alguém nessa idade virou crime. Se for crime, e surreincidente. Elario Baicinho. Os olhos marejaram, mas os lábios sorriram. Então, hoje vamos só ficar de mãos dadas? Não precisa falar muito, só fica do meu lado. Carlos assentiu em silêncio. Naquela noite, sentados um de frente para o outro, em vez de jantar, comeram melancia e ficaram segurando a ponta dos dedos um do outro com cuidado. A TV passava o jornal, mas nos olhos deles havia muito mais emoção, muito mais palavras. No fim da tarde, quando o sol já se punha, Carlos esperava a Ana na porta da sala de ginástica do pequeno centro comunitário. Cordas, colchonetes, bolas de pilates. Era o espaço onde ele ensinava seus alunos na época da ativa. Onde estamos? Perguntou Ana ao chegar. Carlos abriu a porta sem dizer nada. Era aqui que eu dava aula. Agora sou eu que vou cuidar de você. Ana riu e colocou a bolsa no colchonete. Sentiu os ombros relaxarem. Hoje ela não era paciente nem enfermeira.
Sentia-se tratada como mulher. Carlos estendeu o colchonete no chão e a fez sentar. Levantou um pouco a barra da calça dela e ergueu a ponta do pé com cuidado. Seu tornozelo tá bem rígido. Nessas horas faz assim. A mão dele envolveu o tornozelo dela e subiu devagar, pressionando a parte interna da coxa. A respiração de Ana, antes tímida, foi ficando profunda. Por que isso é tão bom? Deve ser porque a mão tá quente, e tem um pouco do meu sentimento junto. Quando a mão dele empurrou devagar perto do quadril, Ana estremeceu o corpo. Carlos, tá tudo bem? Pode chegar mais perto. Com essa frase, Carlos foi devagar para as costas dela, encostou-se e abraçou os braços dela. As respirações se misturaram e no silêncio da sala só se ouvia o som do colchonete e dos corações batendo. Carlos encostou o rosto perto do ouvido dela e sussurrou: "Hoje não é tratamento. É só para você relaxar." Então, ele a virou devagar. No momento em que os olhos se encontraram, os lábios se uniram com naturalidade e cuidado. Dessa vez, o beijo foi mais profundo que o anterior. Ela abraçou o pescoço dele por conta própria, e Carlos envolveu a cintura dela. O toque firme através da roupa de ginástica. Toda a emoção era transmitida diretamente para a pele. Ao saírem do centro comunitário já à noite, Ana disse: "Hoje senti que fui cuidada. Obrigada." Carlos sorriu. "A partir de hoje vai ser assim todo dia. Eu sou homem para isso." Chegaram à casa de Carlos quando o sol já tinha ido embora e só a luz do sensor da entrada os iluminava. Com o som da porta se fechando, não houve palavras entre eles. Não precisava. O olhar, a ponta dos dedos e a respiração calma já diziam tudo. Eles sabiam o que precisavam naquela noite. Carlos tirou o casaco de Ana e o pendurou, e Ana desabotoou um botão da camisa dele sem dizer nada. A luz do abajur iluminava o quarto na penumbra. A cabeça de Ana tocou o travesseiro devagar e Carlos passou as costas da mão pelo contorno do rosto dela. O peito de Ana subia e descia, tensa. Ele puxou o pulso dela e pressionou os lábios ali, longamente e em silêncio. Com aquele beijo, os dedos dela desceram pelas costas dele. Devagar, com cuidado. Mas havia um desejo claro. A mão de Carlos deslizou pela roupa de Ana até a coxa, e ela, de olhos fechados, virou o rosto buscando o ombro dele com os lábios. O som do tecido roçando. O calor dos corpos atravessava as roupas finas. A respiração dele ficava mais grave, e os lábios dela, mais úmidos. Em certo momento, a cama não era mais um lugar para deitar, mas um espaço para se abraçar e desmoronar juntos. Carlos abraçou a cintura dela e a ergueu, e Ana arranhou a nuca dele com as pontas dos dedos trêmulos. A respiração entre os dois explodiu como uma onda que quebra um silêncio de 10 anos, áspera, profunda e sem mais nada a esconder. E naquela noite, os nomes de ambos foram chamados pela primeira vez sem interrupções. "Carlos, tô aqui. Vou continuar aqui." Ela se virou nos braços de Carlos, mas ele a abraçou por trás, protegendo seus ombros, sem fazer nada. Naquele momento quente, os dois confirmavam em silêncio que estavam vivos. Lá fora, o vento da madrugada batia na janela. Naquela manhã, o sol entrava suavemente no quarto. Ana abriu os olhos nos braços de Carlos, a respiração dele nas costas, o calor, a mão envolta no braço, um calor que ela não sentia há tempos. Ela virou o corpo devagar para olhar Carlos, o rosto de olhos fechados, as rugas relaxadas numa expressão de paz. "Tá dormindo?" sussurrou. Mas o canto da boca de Carlos se moveu. "Tô acordado faz tempo." "Desde quando?" "Desde que você começou a roncar." "Ah, para." Ana riu e bateu nele com o travesseiro, e Carlos riu junto. Depois de se olharem em silêncio por um tempo, Ana hesitou e disse de repente: "Carlos." Naquele dia, quando vi aquilo pela primeira vez, era tão grande que minha mão foi sozinha. Foi reflexo mesmo. Carlos piscou os olhos e, de repente, começou a rir sem som. "Você tá me confessando isso logo de manhã." Era verdade. Em 30 anos de enfermagem, nunca vi nada igual. Ele fez uma cara de surpreso, mas logo a olhou com um brilho travesso nos olhos. "Obrigado. Graças a essa mão boba, eu tô feliz assim agora." Ana cobriu o rosto com as mãos, rindo. "Então foi bom minha mão ter ido sozinha." "Foi ótimo."
O melhor erro e o melhor presente da minha vida. Os dois sentaram na cama, lado a lado, segurando firme a mão um do outro. Depois de tanta solidão e tempo, agora bastava uma palavra, um riso, para o dia ficar quente. Lá fora os pássaros cantavam, e a manhã deles começou assim, rindo. De volta ao hospital, na reabilitação, como sempre, Carlos deitou na mesa de alongamento guiado pela mão de Ana. O barulho lá fora parecia distante através da cortina branca. Naquele espaço, só existiam o toque dela e o coração dele. O músculo interno da perna tá meio tenso. Vou forçar um pouco mais a parte interna da coxa. A mão dela deslizou sobre a calça de moletom. Ao pressionar a parte interna da coxa, Carlos puxou o ar, e a reação veio rápida e certa. Ele cobriu com a calça, se mexendo na cama. Ana, desculpa. Hoje tá pior. Ela não parou a mão. Baixou a cabeça e disse baixinho: Isso é motivo de desculpa? Não é minha intenção. O corpo reage sozinho. Ele fechou os olhos com força. Embaixo da calça, estava incontrolável. Se a mão dela chegasse mais perto, não daria mais para esconder. Ela parou a mão bem devagar. Sem dizer nada, foi para o lado da cama e segurou a mão de Carlos. Carlos. Oi. Sei que falar não adianta, mas você não precisa ter vergonha disso comigo. Ela envolveu a mão dele com carinho. Eu até gosto. Saber que você reage assim comigo. Eu fico agradecida, sabe? Eu tentei me segurar, juro. Mas se você tocar só mais um pouco, no trabalho é complicado. Com a firmeza dele, Ana fechou os olhos e suspirou. Mesmo parando o toque, a reação dele não parava. Pelo contrário, sentia-se mais clara. Na mesa, uma panela de sopa ainda quente e meia garrafa de vinho aberta. Carlos estava sentado no sofá em silêncio, e Ana saiu do banho secando o cabelo com a toalha. Vestia uma camiseta leve e calça de ficar em casa. Ela sabia. Hoje não era dia de visita rápida. Esperou muito hoje? Ela perguntou. Carlos levantou a cabeça. Não. Na verdade, esperar é bom. Saber que você está no meu espaço. Naquele momento, o ar entre os dois esquentou devagar, em silêncio, mas com certeza. Ana parou de secar o cabelo e disse: Deixa a luz acesa, né? Carlos ajustou o abajur sem dizer nada. A luz suave projetava as sombras dele sobre a cama, e Ana se aproximou devagar. Carlos. A mão dela tocou o peito dele, e desceu devagar, acolhendo aquele sentimento quente que ele segurou por tanto tempo, no lugar mais sensível dele. Olha como ficou. Carlos não conseguiu dizer nada, só sentiu a razão desmoronar com o toque dela. As roupas caíram no chão, uma a uma. Na cama, mais do que o som dos corpos, o que falava alto era a respiração contida, os dedos apertando o travesseiro, os braços na cintura. Naquela noite, Carlos soube sem precisar de palavras. Quanto tempo ela esperou, o quanto ela o desejava, e ela também soube que aquele homem não a via como enfermeira, mas inteiramente como mulher. Ana enterrou o rosto suado no travesseiro e recuperou o fôlego nos braços dele. Tá tão bom agora. Com essa frase sussurrada, Carlos beijou o cabelo dela. Eu também. Agora você é minha, né? Ana assentiu. Sem conseguir abrir os olhos, com a voz misturada de riso e choro, disse: Agora sim. Sinto que virei mulher de verdade. Como de costume, Carlos estava deitado na cama atrás da cortina. Ana massageava a coxa dele acima do joelho, mas hoje a reação foi excepcionalmente rápida. De novo, é? Ela revirou os olhos brincando. Desculpe. Hoje tá difícil segurar. Carlos tossiu de vergonha e apontou para o bolso da calça sem falar nada. Tem um negócio aqui para você, mas se eu tirar vai ficar estranho. Então pega você mesma, Ana. Ana arregalou os olhos, curiosa. Sério? O que tem aí? Se for outra reação, você vai ver. Ela riu, arrumou o lençol e enfiou a mão com cuidado no bolso dele por baixo da cortina. Nesse instante, ao roçar na parte sensível, Carlos estremeceu. Ah, não é isso não. Ela riu e mudou a mão para o bolsinho interno. Sentiu um saquinho de veludo, tirou e abriu. Dentro, um anel fino de ouro com um pequeno diamante. O ar parou por um segundo. Carlos, isso. Carlos olhou para ela da cama e disse: Eu queria ajoelhar para fazer isso, mas se eu ajoelhar agora, outra coisa vai levantar antes de mim.
Ele falou meio sem graça, mas com um olhar sério. A gente não pode morar junto? Sentir você debaixo do cobertor todo dia, ouvir sua voz. Queria que meu dia começasse assim. Ana, com os olhos marejados, espiou fora da cortina. Uma enfermeira passava longe. Ninguém olhava. Ela colocou a mão debaixo do lençol de novo. Dessa vez, não pegou o anel, mas acariciou a parte sensível de Carlos bem devagar e sussurrou no ouvido dele. Sabe, você reagir assim para mim, isso para mim já é uma declaração. Então, essa é a minha resposta. Ela tirou o anel com cuidado, colocou no dedo e riu baixinho. Tá bom, vamos morar juntos. Mas aqui no hospital, cuidado com o bolso. Tá muito na cara. Pode entrar. Assim que a porta fechou, a cara do diretor do hospital já dizia tudo. Ana ficou parada em silêncio. 30 anos de casa, funcionária de confiança. Mas hoje o clima era outro. Enfermeira Ana, estão comentando que sua relação com um certo paciente está próxima demais. Ana respirou fundo. Sei de quem o senhor está falando. Sim, o paciente Carlos. Viram a senhora encontrando com ele fora do hospital. Antes que isso vire fofoca pública, não seria melhor a senhora se resolver? Havia ameaça e aviso naquelas palavras. Peço desculpas. Ana baixou a cabeça, mas continuou de cabeça erguida ao falar. Mas como enfermeira, nunca tive conduta imprópria com o paciente. Minha relação com ele é pessoal e sempre soubemos separar as coisas. O diretor suspirou. Eu sei quem a senhora é, Ana, por isso estou falando discretamente. Então, eu também vou resolver discretamente. Está pedindo demissão? Ana assentiu em silêncio. Trabalhar escondendo essa relação seria enganar a mim mesma. Ao caminhar pelo corredor, não havia hesitação nas costas dela. Ela tremeu. Sim, mas escolheu proteger o sentimento que tinha. Quando o elevador ia abrir, ouviu a voz de Carlos ao longe. Ana! Ela olhou para trás. Carlos corria vestindo a roupa de paciente. Com os funcionários olhando espantados, ele parou na frente dela ofegante. O que te falaram? Foi por minha causa? Foi. Mas não me arrependo. Então vamos embora. Não aqui. Mas agora vamos viver no nosso próprio quarto. O sol da manhã iluminava a sala. Na cozinha, cheiro de café fresco e na mesa, pão com manteiga e 2 pratos com ovos que Carlos fritou. Gema mole, né? Claro. Quem nessa casa não gosta de gema mole? Entre provocações carinhosas, eles já eram uma família. Ana puxou o cobertor até o pescoço e riu. Agora você vai ter que reagir toda manhã, viu? Carlos abraçou a cintura dela por baixo do cobertor, dormindo do seu lado todo dia. Isso não é vontade, é instinto. Esse instinto deixa que eu cuido. O beijo foi curto, sem palavras, mas foi a resposta para tudo. Carlos estendia o sutiã dela no varal e levava um tapa nas costas. Ana ria recebendo massagem nos pés na sala, dizendo: que estranho ser cuidada. E à noite, brindavam com cerveja comendo petiscos, rindo mais um do outro do que da novela na TV. Agora, o toque debaixo do cobertor não era estranho nem precisava de tanto cuidado. Eles conheciam o corpo e a alma um do outro. Não estavam apenas dormindo juntos, estavam vivendo juntos. Naquela noite, sentados no sofá, ouvindo o barulho da máquina de lavar, dividiam uma cerveja. Ana disse: Carlos, sabia que a gente ia acabar assim? Sinceramente, a primeira vez que sua mão tocou lá. Quase fugi debaixo do lençol. Mas e agora essa mão? Carlos levantou a mão dela e a beijou. Agora é a mão que eu mais amo. E ela disse baixinho: você agora é meu dia todo. Nos encontramos tarde. Mas por isso sou mais grata e não quero te largar. Estamos amando.